Muito bem. São todos muito bem-vindos à nossa aula, o nosso curso A Cultura do Discipulado. São bem-vindos em nome de Jesus. Como eu disse no início, uma alegria poder estar com vocês, caminhando sobre esse tema tão importante e relevante. A unidade da igreja só é possível através de discípulos maduros, discípulos bem treinados nessa cultura do discipulado. Então, para a vida da igreja e para a comunhão da igreja, a cultura do discipulado é muito importante. Bem? Então, eu estou compartilhando com vocês também aí a nossa tela, uma tela com os nossos... com os nossos slides aí. Então, tá compartilhado aí? Vocês estão visualizando? Amém? Beleza. Muito bem. Então, eu quero falar um pouco sobre a nossa escola. A Escola Edifica é um projeto que Deus me deu há uns 3 anos atrás, e eu tenho orado, trabalhado um pouco sobre essa escola, desde que nós entregamos a escola Semeadores. Deus nos deu o desejo de iniciar uma escola sobre plantadores de igreja, aconselhamento bíblico e discipulado. Então, nós estamos começando hoje com a cultura do discipulado através dessa escola, a Escola Edifica, né? E nós pedimos que vocês estejam orando por esse projeto. É um projeto ousado, um projeto que nós estamos desenvolvendo, e carecemos das orações de vocês. Então, esse curso é o primeiro curso dessa escola, a Escola Edifica. Nós já temos um seminário chamado Discipulado Radical, que nós ministramos nas igrejas, e que também já está fluindo aí em várias, já tem acontecido em várias igrejas. Então, bem-vindo aí ao nosso curso, A Cultura do Discipulado, e quando nós decidimos falar sobre a cultura do discipulado, uma coisa importante para nós entendermos é que a cultura do discipulado é um tema relevante para os nossos dias, muito relevante para os nossos dias. Deixa eu só abrir aqui a minha tela. Okay. Então, o desafio da nossa geração, meus amados, quando falamos de cultura de discipulado, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma constatação honesta. Que, em muitos contextos, a igreja aprendeu a manter atividades, mas não necessariamente a formar discípulos. Nós temos programações, reuniões, departamentos, liturgia, linguagem cristã e até mesmo serviço ministerial. Não que estas coisas não sejam importantes, elas são importantes e relevantes. Contudo, a pergunta que permanece é se, com tudo isso, nós realmente estamos formando pessoas à imagem de Cristo. Então, esse é a pergunta, a indagação que nós vamos trabalhar em nossa escola. A igreja aprendeu a manter essas atividades. Eu digo isso em muitos contextos, não digo que isso é uma regra geral, mas esse é o ponto de tensão da nossa escola, da nossa aula, do nosso curso. O problema não é a ausência de movimento. A igreja tem muito movimento. A igreja tem muita atividade. Qual é o problema que eu quero, honestamente, trabalhar com vocês nessa aula? É a ausência de formação. Não é a ausência de movimento. A igreja está se movimentando bem, a igreja está reagindo bem em ação. Mas a atenção que eu quero tratar é exatamente isso, é a ausência de formação. Afinal de contas, quando Jesus terminou o seu ministério terreno, lá em Mateus capítulo 28, e é interessante isso, porque só no final do seu ministério terreno foi que Jesus deixou a ordem, o comando, um chamado para todos nós, que é o de fazer discípulo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Portanto, ide. E na versão mais literal seria, em indo, fazei discípulo de todas as nações. O imperativo é fazer discípulos. Então, a ordem de Cristo, ela não foi simplesmente ajuntem multidões, não foi organizem eventos, não foi
construam estruturas. Não estou dizendo e nem afirmando que, com isso, estas coisas sejam pecados. Elas são meios, mas não a finalidade da igreja. A ordem foi muito clara: fazei discípulos. Isso significa, meus irmãos, que a missão da igreja não pode ser reduzida à frequência. A missão da igreja não pode ser reduzida ao consumo religioso. As pessoas vão à igreja, lógico, e elas vão à busca de conforto, de cura, de libertação, e tudo isso é importante, mas a missão da igreja não pode ser reduzida a isso. A manutenção da instituição, muito menos. A missão da igreja é formar um povo parecido com Jesus. Essa é a missão da igreja. Por isso, antes de falar sobre discipulado como prática, nós precisamos entender o discipulado como cultura. Antes de falar com vocês sobre discipulado como prática, nós precisamos compreender e entender discipulado como cultura. Então, para entender a cultura do discipulado, é essencial nós compreendermos duas sentenças, ou duas expressões: cultura e fazer discípulo. Ok? Cultura e fazer discípulo. Então, nós precisamos caminhar nisso aqui, e eu quero caminhar hoje com você, principalmente em deixar claro essas duas expressões para vocês, ok? Então, só para confirmar, está todo mundo me ouvindo bem? Dá um ok aí, um joia, só para a gente ver. Beleza, muito bem. Eu vou liberar, no final da nossa explanação do assunto, um tempo para que vocês possam fazer perguntas também, tá bom? Então, primeiro, o que eu quero tratar primeiro? O que é cultura? Ok? Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui é o que é cultura. Então, o que é cultura? A cultura é o estilo de vida de um grupo, desde seus valores internos até normas e comportamentos externos. Então, a cultura é o conjunto, é o agrupamento dessas coisas, valores internos, normas de comportamento, tanto interno quanto externo, tanto como eu trato coisas relacionadas à comunidade, como fora da comunidade. Isso é o estilo de vida de um grupo. Então, assim como a personalidade define um indivíduo, a cultura define um grupo. Né? É a marca, e ela marca uma comunidade. Eu estou lendo agora, recentemente, esse livro, eu comecei a ler ele, e até sugiro que você adquira esse livro. Paulo, o Pastor, Scott McKnight. O Scott, ele fala aqui sobre um conceito sociológico de cultura. Então, ele nesse livro, ele declara assim, que a cultura é um conjunto compartilhado de crenças, práticas, valores, narrativas e padrões de comportamento que moldam uma comunidade. Okay? Então, qual é o objetivo de uma cultura? É implementar um estilo de vida para um grupo, né? Com suas regras, seus valores, né, suas normas. Então, através dessa... Deixa eu só permitir aqui um aluno chegando. Desculpe, porque hoje eu estou fazendo as duas coisas. A gente vai colocar o André para fazer essa parte da próxima aula. Muito bem, então, a cultura, ela é esse conjunto aí de coisas. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos seus escritos, na sua teologia, Paulo não se preocupava só com ensinar conteúdos. O objetivo dos conteúdos e da teologia do apóstolo Paulo era formar vidas. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer, meus filhinhos, pelos quais eu já sofri as dores de parto para formar Cristo em vós. O objetivo de Paulo na sua teologia não era apenas ensinar conteúdos, ensinar doutrinas, mas o objetivo era formar um modo de vida, formar pessoas nesse discipulado. E ele dedicou um tempo muito específico para a vida de Timóteo, e nos escritos, nas cartas de Paulo a Timóteo, nós vemos isso com muita clareza.
Então, nós podemos dizer, meus amados, que cultura é o estilo de vida coletivo de um grupo. Então, quando nós olhamos para o estilo de vida da igreja, nós precisamos ver o discipulado quase como uma coisa natural, né? É, expandindo, sendo derramada. Eu fico fascinado com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Quando diz que os apóstolos operavam sinais, prodígio com toda a autoridade, e a igreja, em todos, havia abundante graça. Essa igreja que viveu a cultura do discipulado, a igreja primitiva viveu, se você ler os primeiros 4 capítulos, você vai ver isso de uma maneira muito intensa, nós vamos falar isso lá nas próximas aulas, mas essa igreja em que em todos havia abundante graça. Então, a cultura do discipulado na igreja é aquilo que está sendo comunicado o tempo todo. O que nós estamos comunicando o tempo todo? Como é que a nossa cultura é percebida? Ela é percebida no que celebramos, ela é percebida em como corrigimos as pessoas, ela é percebida enquanto no que nós toleramos e no que não toleramos, e no que repetimos e no que priorizamos. Então, a cultura é implementada dessa maneira. Qual é o problema, então? Qual é a tensão que eu quero tratar em nossa sala de aula? Quando o grande desafio de hoje não é a ausência de movimento, mas a ausência de formação, né? Temos movimento, mas ainda estamos carentes de uma formação, de uma transformação. Então, toda igreja, meus irmãos, tem uma cultura. A pergunta não é se temos uma cultura, a pergunta é que cultura nós estamos produzindo em nossas igrejas. É uma cultura de espectadores? É uma cultura de consumidores religiosos que vão à igreja apenas para receber uma oração, uma bênção, uma profecia? Não estou dizendo que isso é errado, volto a afirmar, mas eu estou dizendo que esse não é a finalidade da igreja. São meios pelos quais nós tratamos do povo, tratamos das feridas, tratamos do necessitado, mas são meios para chegar a um fim, e o fim é o discipulado. Qual é a cultura que nós estamos produzindo? Uma cultura de cargos, onde nós trabalhamos em função de serviços dentro da igreja, ou uma cultura de discípulos? Né? Eu costumo dizer que há uma tensão entre a cultura gospel e a cultura do discipulado. E eu quero pedir que você me escute aí um pouco. Eu sei que é um assunto bem delicado quando nós falamos sobre isso, mas eu não estou falando da cultura eclesiástica, eu estou falando da cultura gospel como modismo, e eu quero usar isso para explicar a você o que eu quero chegar com essa comparação entre a cultura gospel e a cultura do discipulado. O que é que predomina na cultura gospel? A cultura gospel, ela é centrada em eventos, ela é centrada em consumo espiritual, ela é centrada em pertencimento institucional, inclusão, mas não necessariamente em transformação de vida. Você vai ver pessoas dentro da igreja com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja, mas que ainda continuam como meninos, imaturos, não amadureceram, não foram forjados, transformados pela palavra, nem santificados pela palavra eles foram. Então, a cultura gospel, ela tende a priorizar a inclusão. A cultura do discipulado prioriza a transformação, ou levar essa pessoa da imaturidade para a maturidade. Então, a inclusão vai aceitar a pessoa como ela está. A transformação conduz essa pessoa a se tornar como Cristo. Esse é o objetivo. Então, quando eu falo da cultura gospel, né, embora é um termo relevante, a gente usa muito, né, o que é gospel e tal, mas eu não estou querendo denegrir nenhum pensamento, nenhuma ideia de uma pessoa, mas eu quero dizer que a cultura principal da igreja é a cultura do discipulado.
Vai anotando aí suas perguntas, suas indagações, daqui a pouco eu vou liberar tempo para a gente poder responder alguma coisa que ficou ou mal explicada ou mal entendida, mas eu quero levar você e eu vou mandar esse material por escrito para você avaliar com mais clareza ainda. Então, a cultura do discipulado, meus irmãos, ela enfatiza uma cultura específica que é direcionada pelo ato de seguir e praticar o discipulado, de seguir a Cristo. Refere-se à cultura de Jesus, ao seu legado e ao seu ensino. Jesus é o centro de tudo, mas ele deixou um legado para nós, o legado do discipulado. Né? Jesus ensinou como nós devemos liderar, como nós devemos ser igreja. Então, deixa eu afirmar isso para você. A minha afirmação aqui para você é que a igreja não é inclusiva, a igreja é transformadora. Né? Eu gosto dessa frase e ela tem me acompanhado. Né? O evangelho não é inclusivo, ele é transformador. A igreja não é inclusiva, a igreja é transformadora. Precisa ser transformadora. Por isso nós estamos aqui tratando e caminhando sobre essa cultura do discipulado. Eu estou apresentando para vocês uma problemática, mas ao mesmo tempo que eu apresento um problema, eu estou apresentando um caminho para nós seguirmos. Um caminho de voltar à raiz do evangelho, voltar ao modelo de Cristo. Por isso eu chamo de discipulado radical, não é por ser extremista, mas por voltar à raiz, para voltar à essência. Né? Um discipulado que não é copiado por programa, por modelo humano, mas um discipulado que já tem um modelo, o modelo dado por Cristo. Então, por quê? Porque se nós perguntarmos a qualquer membro de igreja se ele é um discípulo de Jesus, a maioria vai dizer com certa segurança que é. Outros vão hesitar em dizer isso, né? Porque tem dúvidas, né, sobre o que significa ser discípulo. E de certa forma, essa dificuldade, essa reação, não deve ser interpretada como uma falta de fé ou de compromisso. Na verdade, nós precisamos reconhecer que nem sempre nós temos sido intencionais e intenso em ensinar, viver e modelar essa cultura do discipulado em nossas igrejas. Nós temos que reconhecer que nem sempre, né? E eu volto a repetir aqui, eu não estou generalizando aqui a situação, né? Não estou generalizando, mas nós vamos ter essas dificuldades aí em relação a essa realidade, amém? Então, pensando nisso, eu quero reconhecer que nós conversamos, nós tratamos sobre conversão, nós tratamos sobre serviço, e é importante essas coisas, tratamos sobre participação da igreja, mas nem sempre nós cultivamos de forma clara e contínua uma cultura do discipulado. Então, uma das coisas que trouxe muita alegria ao meu coração foi ver a direção que Deus deu aos nossos pastores, pastor Raimundo Nonato e pastora Maria de Jesus, que renovaram o tema unidade e discipulado, né? E isso mostra uma realidade espiritual que nós precisamos enfrentar, né? Então, como alguém que segue a Cristo, cresce em maturidade, aprende a formar outros discípulos, é isso que nós precisamos ver dentro da nossa igreja. Quando nós entendemos isso, que a liderança tem um papel importante nisso, pela prática comunitária, né? A liderança, pastores, líderes de pequenos grupos, de célula, né? No caso da nossa igreja. Então, nós precisamos, da Igreja Nova Aliança, estou falando, nós precisamos trabalhar por essa cultura. Então, isso não aponta
nenhuma falha isolada de membros ou de líderes, mas sinaliza um desafio pastoral que precisa ser enfrentado com humildade e esperança. Né? Algum tempo atrás, o pastor Nonato disse uma coisa muito forte. Ele disse: a igreja saiu dos trilhos. Então, a minha pergunta é: aonde foi que nós saímos do trilho e como nós podemos voltar para o trilho? Né? Eu acredito que a cultura do discipulado faz parte dessa resposta tão importante. Então, afinal de contas, tratando sobre cultura, nós entendemos aqui que a cultura é esse estilo de vida que precisa ser praticado, vivido por todos nós. Né? Essa comunidade cristã, ela precisa redescobrir o que é ser cristão, mas principalmente o que é ser discípulo. Há uma distinção nisso. O que é discipular, que é parte do nosso chamado para todos, nós temos um chamado único, todos nós somos chamados para ser discípulos. Agora, nós temos vocações diferentes. Vocações temos diferentes. Então, quando essa comunidade redescobre que ser cristão é ser discípulo, quando essa comunidade redescobre que discipular é parte do nosso chamado, afinal de contas, é um mandato de Cristo, é uma ordem de Cristo, né? Vão e façam discípulos. Quando nós redescobrimos isso, a nossa identidade se fortalece, a maturidade aparece e a missão da igreja se torna mais clara. Então, isso nos leva à segunda palavra, o que é discipulado. Falando sobre cultura, e eu volto aqui só para repassar para você essa questão da cultura, que a cultura é esse estilo de vida de um grupo, desde seus valores internos até normas, comportamentos externos, assim como a personalidade define um indivíduo, a cultura define um grupo, marca uma comunidade. E eu quero que nossas igrejas, a minha oração é que nossas igrejas sejam marcadas por isso. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre o que é o discipulado. O discipulado, meus amados, não é um tema novo, ele é um tema do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o primeiro discipulador foi o próprio Deus, né? Ele instruiu o seu povo através da lei, da Torá. Ele revelou não apenas regras, mas um modo de vida que refletisse o seu caráter. E textos como o Shema, né, lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9, mostram que a vida do povo de Deus deveria ser uma contínua escola espiritual. Afinal de contas, uma geração tinha que orientar e ensinar os caminhos do Senhor a uma nova geração. Isso era transferido. E a família, meus amados, era o principal ambiente de formação espiritual, era a família. Então, o discipulado, ele acontecia no cotidiano da vida, através da repetição, da convivência, do testemunho. Então, a fé era ensinada, como diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, sentando-se em casa, andando no caminho, ao se deitar e ao se levantar, mostrando que o discipulado era parte da vida diária, não era um evento isolado, era parte da vida diária. Então, o discipulado não é algo novo, ele já está presente no Antigo Testamento, através do exemplo, através dos mandamentos, da obediência, e nós temos exemplos de discipulado no Antigo Testamento, né, como Elias e Eliseu, né, nós temos como Moisés e Josué, nós vamos ter exemplos de discipulados no Antigo Testamento. Só que com a vinda de Jesus, o conceito de discipulado no Novo Testamento é aperfeiçoado e personificado. O que antes era seguir a lei de Deus, agora era seguir o Filho de Deus. Antes era obedecer à lei, agora é obedecer ao Filho de Deus. Jesus se torna, então, o mestre que chama, forma e envia. E o que era antes para a Torá, para a obediência à Torá, agora era a obediência ao próprio Cristo, que era a palavra viva, a palavra encarnada, né? Então, assim,
o discipulado do Novo, do Antigo Testamento, encontra sua plenitude na pessoa de Cristo, né? O novo Moisés, o Mestre Supremo que nos conduz. Então, o discipulado é onde um aprendiz, um discípulo aprendiz, dedica-se para se tornar como seu discipulador. Como o apóstolo Paulo diz, assim como eu imito a Cristo, que vocês sejam meus imitadores. Então, o discípulo é alguém que aprende de Cristo, que caminha com Cristo, que imita Cristo e permanece em Cristo. Essa definição de discipulado, que eu quero compartilhar com vocês, pastor David Cornfield, no seu livro A Formação de um Discípulo, ele faz essa definição. O discipulado é um relacionamento comprometido e intencional, no qual um seguidor mais experiente de Jesus guia outros para um relacionamento mais profundo com Jesus e os capacitando a fazer o mesmo. Então, o discipulado não termina em si, mas é multiplicador. Então, nos tempos de Jesus, o discipulado fazia parte da cultura daquele tempo, né? Os fariseus, João Batista, Paulo, o próprio Jesus tinham seu grupo de discípulos, e Jesus veio em um tempo de cultura discipular, o que ajudou muito no processo de construir essa cultura do discipulado, né? E aí Jesus ordena aos seus discípulos que, da mesma maneira como ele foi enviado, agora também ele os envia. Então, o discípulo, meus amados, é alguém que aprende de Cristo, caminha com Cristo, imita Cristo e permanece em Cristo. Jesus disse, aprendei de mim. Tá? Ele declarou isso, aprendei de mim. O discípulo não está acima do seu mestre, em Lucas capítulo 6, versículo 40, né? Mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, que Jesus, esses textos mostram que o discipulado não é uma mera transmissão de informação, mas é um discipulado de formação de vida. Aprendei de mim, né? E o discípulo que for bem instruído será como seu mestre. E Jesus começa com um vinde a mim, depois é que ele manda ide, né, por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Né? Esse detalhe aqui, meus irmãos, é fundamental. Antes de enviá-los para fazer, Jesus os chamou para estar. Ele designou os 12, Marcos capítulo 3, versículo 14, na metade do seu ministério, ele designou os 12 para estarem com ele. O discipulado, meus amados, começa com presença. O discipulado começa com Cristo. Não há nenhum conteúdo mais importante do que a centralidade de Cristo no discipulado. Não se começa discipulado para tratar de outro tema, se começa o discipulado tratando da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro nós precisamos ir até ele, primeiro nós precisamos aprender dele, e depois, então, multiplicar isso. O discipulado, ele é formado por essa convivência, né? E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que ele construiu sua obra não apenas com sermão, não apenas com a multidão, mas formando discípulos. Eu entendo essa logística de Jesus. Jesus pastoreou a multidão, liderou os 70, mas ele discipulou 12. Né? Então, nós vamos pastorear a multidão. Né? Nós podemos liderar pessoas, mas discipular, não podemos discipular todo mundo. E aqui vai uma palavra para pastores e líderes. Né? Nós não podemos discipular toda a igreja, nós não podemos discipular toda a multidão. A multidão nós pastoreamos, lideramos o grupo de líderes da igreja, mas discipulamos pessoas específicas, escolhidas por Deus, para podermos transferir um legado do discipulado, a centralidade de Cristo, o legado do discipulado, e até ensinar como servir a igreja. Então, Jesus mostrou, meus amados, que
o, o discipulado envolve algumas dimensões importantes. A primeira é a presença. Então, isso é muito, muito forte. Jesus começa com o vinde a mim. Né? Jesus designa os 12 para estarem com ele. Antes de exercer um ministério, o discípulo precisa permanecer com o mestre, permanecer em Cristo. Essa busca pela presença, essa busca pela centralidade de Cristo é importante. Né? Então, nós como líderes, começamos com essa busca pela presença. Nós, como discipuladores, começamos por essa busca pela presença. Então, Jesus, a primeira dimensão que Jesus passou foi dessa presença. A segunda coisa que Jesus fez foi ensinar. Então, Jesus ensinava constantemente por palavras, por parábolas, por perguntas, por explicações. Jesus percorria toda a Galiléia, ele entrava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as pessoas, os enfermos de toda doença, mas ele percorria ensinando acerca do reino de Deus. Então, o ensino é importante dentro desse processo do discipulado no modelo de Cristo. Primeiro, presença, a busca pela presença, a centralidade de Cristo, a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. E, em terceiro lugar, o exemplo. Né? Jesus, ele vivia o que ele ensinava e ensinava o que ele vivia. Né? Eu gosto muito de João, capítulo 13, versículo 15. Aqui está a essência de todo o discipulado. Né? Jesus vai dizer, depois de lavar os pés dos discípulos, ele vai dizer: eu vos dei o exemplo, porque para que assim como eu fiz, vocês também façam. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus não ensinava apenas no diálogo, ele ensinava através do seu testemunho. E o testemunho ensinava muito forte. Jesus tinha autoridade na palavra e autoridade no exemplo. Né? E isso é muito forte, porque a gente fala assim que o nosso testemunho precisa falar muito mais que as nossas palavras. Mas eu digo uma coisa, nós precisamos ter autoridade nas duas áreas, na palavra. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, versículo 16, cuida de ti e da doutrina. Né? Então, a doutrina faz parte desse processo de discipulado. E, por último, o envio. Jesus enviou. Lá em João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O discipulado gera a verdadeira missão. Né? Porque quem foi formado, quem foi transformado, quem chegou à maturidade, agora é enviado. Então, aqui nesses slides, eu digo assim: se o discípulo é formação, se discipulado é formação, então a igreja precisa deixar de pensar apenas em atividade e voltar a pensar em processo. Isso é muito, muito importante. A igreja precisa parar de pensar somente em atividade. Volto a falar aqui com vocês. Não estamos com isso dizendo que essas atividades não têm sua importância, não têm seu valor, mas nós estamos dizendo que a transformação, o processo do discipulado é a finalidade da igreja. É interessante, e eu vou concluindo essa parte dessas duas expressões, cultura e discipulado. Se o discipulado é formação, e não é só informação, entenda bem, o discipulado não é informação, é formação, que inclui presença, ensino, exemplo e envio. Se o discipulado é formação, então nós precisamos deixar de pensar apenas em atividades e começar a alinhar essas atividades para que ajudem no processo de formar discípulos. Né?
E esse é a tensão que a nossa aula está tratando, né? Aqui nós temos o diagnóstico, né, da igreja contemporânea. Em muitos lugares nós temos uma cultura gospel, como nós já explicamos, mas não uma cultura de discipulado, né? E a cultura do discipulado valoriza a transformação de vida, obediência à palavra, formação de caráter, relacionamento intencional e intenso, imitação de Cristo, né? Porque é possível ter uma igreja cheia e ter uma agenda cheia, mas vazia de acompanhamento. É possível ser uma igreja ocupada, mas não transformada. É possível ter membros presentes, mas não discípulos maduros. É possível. E nós, com a cultura do discipulado, nós queremos trabalhar nessa visão dada por Cristo. Veja, somente no último momento, uma das últimas palavras de Jesus, foi, portanto, em indo, façam discípulos. Jesus dedicou 3 anos da sua vida, 3 anos da sua vida, para formar discípulos. A obra da redenção, Jesus fez em 3 dias, morte e sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E com isso, ele concluiu a obra da redenção, porque ele precisava derramar seu sangue, ele precisava morrer em nosso lugar. Não há nada que nós possamos fazer que nos qualifique para a salvação, porque a salvação é mediante a graça, é mediante a fé, é mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obra da vida de Jesus, 3 anos preparando discípulos, e a obra da sua morte, 3 dias, a obra da redenção. Eu costumo dizer que há coisas pelas quais vale a pena morrer, e Jesus morreu por nós, mas há coisas pelas quais vale a pena viver, e o discipulado é uma delas. Vale a pena viver pelo discipulado. O apóstolo Paulo disse certa vez, acho que aos Colossenses, se não me engano, ele disse, o meu desejo já era estar na glória, estar com Cristo, mas por causa de vós, ainda é necessário que eu permaneça. Né? Eles ainda precisam viver um pouco mais por causa de vocês, para formar Cristo em vocês. Então, essa cultura do discipulado. E, de certa forma, irmãos, a fachada não pode ser mais importante do que o interior da igreja. E quando eu estou falando interior, não estou falando da parte interna do prédio, né? Às vezes nós precisamos entender espiritualmente, a fachada não pode ser mais importante do que o interior da igreja. Nem todo movimento é maturidade, e nem toda atividade é discipulado. Então, como é que nós podemos resolver isso? E aqui eu caminho para a conclusão dessa problemática. Eu falei para vocês que nós temos uma tensão entre a cultura gospel e a cultura do discipulado. A cultura gospel, como nós dissemos, ela está centrada na inclusão, e a cultura do discipulado, ela está centrada na transformação. A cultura gospel é a cultura de espectadores, é a cultura de consumidores religiosos, que vão atrás da bênção, da palavra, da profecia, da cura apenas. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que esse não é o fim, não é a nossa finalidade. Né? A cultura do discipulado vai atrás do mestre. Há uma diferença entre ir atrás da bênção e ir atrás daquele que é o nosso Senhor. Então, essa cultura do discipulado, que não é centrada em eventos, nem no consumo espiritual, nem em pertencimento institucional, mas é uma cultura que prioriza a transformação para que nós sejamos iguais, semelhantes a Jesus. Essa é a cultura. Então, como é que nós podemos desenvolver essa cultura? Qual é os pilares para que essa cultura do discipulado seja formada dentro das nossas igrejas? E esse é o ponto de caminho que eu acredito. Eu acredito nesse caminho. E eu tenho estudado vários livros, entre eles
Eu tenho aqui 2 livros que eu tenho estudado sobre discipulado, o caminho para firmar o caráter cristão, do Hendrick. Um livro excelente para a gente ler. Eu vou pôr essas sugestões de livro dentro do nosso grupo aí do WhatsApp. Mas como é que nós podemos desenvolver a cultura do discipulado em nossas igrejas? E eu quero dividir isso em 3 passos apenas com vocês nessa nossa primeira aula, né? A cultura, ela é absorvida quando nós vivemos dentro dela. Por isso, o discipulado não pode ser reduzido à aula. O discipulado não pode ser reduzido a um encontro. O discipulado não pode ser reduzido apenas ao ensino, embora essas coisas sejam importantes, né? Mas o discipulado, ele precisa ser um encontro intencional e intenso. E ele precisa promover o caráter de Cristo em nós. Então, o primeiro pilar, ou o primeiro passo para viver o discipulado, ou essa cultura do discipulado, é o conceito do discernimento. Conhecer Jesus. O conhecimento de Cristo é o primeiro passo. Então, nós precisamos conhecer mais Jesus de uma forma relacional, não apenas teórica. Um discípulo ele começa com aprender quem é Jesus. E eu costumo orientar as pessoas que vão começar um discipulado a começar pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o evangelho mais relacional que nós temos. Então, essa compreensão de quem Cristo é, e no Evangelho de João você vai ver Jesus repetidas vezes dizendo quem ele é. Ele vai dizer, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai ver Jesus declarando, né, esse eu sou, mais de 7 vezes específica, ele vai dizer eu sou. Jesus nunca disse eu me sinto, Jesus disse eu sou. Então, aqui nós temos o conhecimento de Cristo. É muito importante conhecer a Cristo. E os evangelhos é a maneira mais distinta que nós podemos ter para conhecer a Cristo. Estudar mais os evangelhos, ler mais os evangelhos, para poder ter, através dos evangelhos, uma disciplina de contemplação de Cristo, de conhecer mais a Cristo. Tem um livro que é O Discipulado com Contemplação, eu ainda não li ele, já ouvi muito dele, vou comprar para dar uma lida nele, e a gente poder conversar aqui um pouco sobre vocês com esse livro, mas eu costumo dizer que esse conhecimento de Cristo é a contemplação, é a busca pela presença, né? Onde nós nos colocamos diante de Cristo para vê-lo, ouvir a sua voz e segui-lo, né? Observar de uma maneira mais intensa a voz dele, né? Isso se torna uma disciplina espiritual, uma devocional formativa, lendo o Evangelho e contemplando a voz de Cristo, o modelo de Cristo. Trata-se de uma contemplação prática, de obediência, no qual nós nos expomos à voz de Cristo. Intencionalmente nós nos expomos à presença de Cristo, à palavra dele e ao padrão de Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo, esse texto dos evangelhos vai formar, renovar a nossa mente, vai confrontar o nosso coração e vai moldar a nossa vida. Então, o discipulado começa com contemplação. Precisamos enxergar Cristo, precisamos buscar essa centralidade de Cristo. Aonde está o Cordeiro? Né? Nós precisamos encontrar o Cordeiro. Antes de reproduzir uma cultura, precisamos conhecer sua fonte, precisamos conhecer a fonte dessa cultura. E, biblicamente, nós temos textos que nos apoiam isso. Mateus 11, 29, Jesus vai dizer, aprendei de mim. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, 18, que todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. O apóstolo Pedro vai dizer que ele, Cristo, padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Então, aprender de Jesus significa internalizar seus ensinos, imitar seu caráter e seguir seu exemplo.
Então, o ponto de partida de uma cultura do discipulado é conhecer a fonte dessa cultura. E a fonte é Jesus. Uma vez eu vi uma pessoa começando o discipulado e eu orientei ela. Ela começou o discipulado chamando a pessoa para sentar e dizer: confessa aí teus pecados. Ok, nós vamos tratar de caráter. Nós vamos tratar do pecado. O arrependimento é necessário. Mas a primeira coisa dentro do discipulado, antes de tratar do caráter da pessoa, é tratar da identidade dela, quem ela é em Cristo. Começamos com identidade, depois tratamos o caráter e, por último, damos uma função para ela. Então, essa é o padrão de crescimento integral do discípulo. Então, aprender de Jesus através dos evangelhos, né? O discipulado não nasce de métodos, o discipulado não nasce de perguntas, o discipulado nasce de Cristo. Ele é o centro, ele é o modelo e ele é o alvo. O discipulado começa com Cristo. Ele é o centro. Deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês. E a gente está chegando. Aqui eu estou falando sobre essa cultura, né, do discipulado, como mostrei para vocês. O que é cultura? Estilo de vida coletiva, crenças, valores, práticas, hábitos. E o que é o discipulado? Seguir e se tornar como Jesus. Como é que eu vou conhecê-lo e imitá-lo se eu não o conheço? Como eu vou ouvir o seu exemplo? Como eu vou entender seus mandamentos? Eu tenho que conhecer. Por isso começamos pelos evangelhos, para poder sair da inclusão para a transformação. Não quero rejeitar de tudo a inclusão, mas eu quero dizer que talvez seja só a porta de entrada, mas não é por onde a pessoa precisa permanecer. Ela entra na igreja para ser transformada. Esse é o objetivo. Internalizar os ensinos de Cristo, imitar o seu caráter e seguir seu modelo. Né? Então, esse é o ponto importante da cultura. Então, qual é o nosso primeiro pilar, primeiro passo para que a cultura do discipulado seja colocada? Conhecer Jesus de forma relacional, não teórica. Um discípulo começa com aprender quem é Jesus, quem é o mestre. Começa por aí. Então, nós precisamos praticar isso, né, de forma acentuada. O discipulado começa com Cristo. Ele é o centro, ele é o conteúdo, ele é o modelo. Ninguém pode ser discípulo sem olhar para Jesus, sem ouvir sua voz, sem conhecer sua palavra. Como é que você pode fazer isso de forma prática? Leia os evangelhos. Faça uma leitura intencional. Faça uma leitura sem pressa dos evangelhos. Leia uma, duas, três, quatro vezes. Talvez comece, como eu gosto de sugerir, pelo Evangelho de João. Contemple Jesus no texto. Pergunte o que esta passagem revela sobre o caráter dele. Onde está o Cordeiro? Qual é o centro? O que é que Cristo está revelando sobre si mesmo? E se coloque como aqueles primeiros ouvintes, né? O que é que isso está impactando em mim? O que é que eu preciso mudar? Onde eu preciso ser corrigido? E aquilo que o Espírito Santo lhe falar, transforme em uma oração, né? Transforme isso numa oração e obedeça, né? Transforme conhecimento bíblico em prática. O segundo pilar para que uma cultura do discipulado aconteça é a dimensão prática, é ser um aprendiz, é ser um aprendiz, é tomar a posição de aprender com outros, assim como Paulo transferiu para Timóteo, Timóteo estava sendo desafiado a transferir para outros, esse é o pacto de Timóteo, né? Então, a segunda dimensão é prática, é ser um aprendiz. Toda cultura é aprendida mais profundamente quando alguém caminha ao lado de quem já vive. Ninguém aprende discipulado apenas por definição. Aprende-se discipulado por convivência, por comunhão, por correção, por observação, por submissão e prática. Foi assim que Jesus ensinou. Ele não apenas pregou para a multidão, ele conviveu, ele
ele ensinou, ele trabalhou na vida desses discípulos. Jesus os designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Observe que a ordem de estar com ele vem antes de ser enviado por ele. O discipulado verdadeiro não é apenas transmissão, é conteúdo, não é apenas transmissão de conteúdo, é formação de vida. Então, a cultura, ela não se forma no isolamento. Por isso, nós precisamos de comunidade. Por isso, nós precisamos pertencer a um grupo. Embora o discipulado um a um tenha o seu papel valioso, é importante que isso também aconteça em pequenos grupos, na célula. A cultura do discipulado floresce quando há um povo andando junto, no mesmo espírito. Essa vida da igreja primitiva, que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão. Então, tanto a doutrina como a comunhão caminharam juntos. Formação bíblica sem relacionamento produz religiosidade. Nós precisamos do relacionamento para crescer nisso. Então, como é que eu posso colocar isso em prática? De ser um aprendiz. Ore pedindo uma direção de Deus. Peça a Ele que lhe mostre quem pode cooperar com o seu crescimento. Eu procuro ter amigos que me ajudam a ser parecido com Jesus. Eu tenho escolhido amigos que vão me ajudar a ser parecido. Eu dou carta branca para eles, eu digo, se você me vê fazendo algo que não está refletindo Cristo, me confronte. Eu ainda tenho muitas áreas para ser confrontado. Né? E é lógico que eu preciso de ajuda. Ninguém cresce no caráter de Cristo sozinho. Qualquer pessoa que andar só é candidata à queda. Nós precisamos aprender a andar juntos. Assuma conscientemente e humildemente o lugar de aprendiz. Isso exige que você renuncie ao seu orgulho, reconhecer que os outros podem ensinar a você algo, que outros podem acrescentar algo na sua vida. Busque não apenas um discipulador, mas busque um ambiente discipular, a sua célula, seu pequeno grupo, seu grupo de liderança, busque intencionalmente e comprometidamente. Né? Estabeleça isso na sua vida, submeta a sua vida à comunhão, isso forja o nosso caráter, quando nós submetemos a nossa vida à comunhão. Né? Então, observe e viva isso com alegria. E, por último, pilar, a terceira dimensão é a mais profunda, é a imersão. Sem imersão, não absorvemos valores e a mentalidade e o coração de uma cultura. A cultura discipular só ganha força real quando passamos a viver cercado por pessoas que também carregam essa identidade. 11 horas já, né? Nossa aula está terminando aqui com esse último ponto. A imersão é viver cercado por essa cultura. Né? A cultura discipular só ganha força quando nós vivemos nesse ambiente discipular. Eu tenho trabalhado aqui com a nossa igreja para que a gente construa esse ambiente, né, dessa cultura. Que quando a pessoa entrar na nossa comunidade, ela esteja imergindo nessa cultura do discipulado. Aí precisamos reorganizar a nossa vida. E além de encontros eventuais, precisamos estar comprometidos com essa verdade, a fim de que essa cultura seja estabelecida em nós e através de nós. A igreja, meus irmãos, precisa voltar a formar pessoas. O centro e a missão da igreja não é apenas reunir um povo, é formar um povo. O discipulado é o caminho pelo qual Cristo é formado em nós e através de nós. Cristo precisa estar no centro. A sua palavra precisa ser o nosso fundamento. A comunhão precisa ser a nossa base. E aí sim, nós podemos viver uma cultura do discipulado. Conhecendo Cristo, sendo aprendiz e imergindo numa cultura, numa comunidade onde o discipulado é real e intenso. Né? Então, nós precisamos disso. Esse material todo que nós conversamos com você hoje vai ser disponibilizado, você pode assistir essa aula de novo lá no Google, Sala de Aula,
e eu vou disponibilizar esse material escrito e as imagens também do nosso slide para você, através do PowerPoint, através do PDF aí no grupo de WhatsApp, tá bom? Dei aqui uma mensagem, deixa eu abrir aqui nossa tela do Google, deixa eu parar de compartilhar aqui. Amém. Como é que eu paro aqui de compartilhar? Aqui, parar de compartilhar, pronto. Muito bem, deixa eu ver aqui alguma mensagem aqui. Se tiver alguma dúvida... já falaram, mapa mental, obrigado. Muito bem, eu bem gostaria de... Eu vou passar no nosso grupo uma avaliação para você fazer sobre o nosso encontro de hoje, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, pode fazer agora, já são 11h03, a gente pode só mais um pouquinho aqui. Se você tiver alguma pergunta, eu ficarei satisfeito em responder sobre esse tema aí da cultura do discipulado. Alguma pergunta? Se não, assim, ok. Nós temos aqui uma pergunta do pastor Gilmar. Qual conselho prático o senhor daria para uma igreja não ser apenas inclusiva e ser transformadora além do discipulado? Muito bem. Pastor, a igreja só se torna transformadora através desse papel fundamental do discipulado, né? É lógico que a inclusão é uma porta de entrada, nós não podemos fechar essa porta. Não podemos parar de fazer atividades, de ter encontros, de ter congressos, conferências. O que nós precisamos fazer é que esses encontros e conferências estejam alinhados com o propósito da igreja. Eu tenho percebido que muitas vezes nós fazemos um congresso com um tema, vai para um lado, outro com outro, não está um alinhamento. Então a igreja não sabe direito para onde vai. É como se eu, o senhor e mais duas pessoas pegássemos uma mesa, 2 de nós querendo levar para a direita e 2 de nós para a esquerda. Não vamos conseguir. Então, os nossos congressos e eventos precisam refletir o caráter da igreja. E o caráter é Cristo. O modelo é Cristo. O modelo é o discipulado. Então, nossas conferências, nossos eventos precisam caminhar nessa direção, né? De sair da inclusão para a transformação. Eu posso me lembrar daquela multidão que a mulher samaritana evangelizou lá na cidade, né? Jesus teve um encontro, a mulher teve um encontro com Jesus marcante, Jesus passou a ser o centro da vida dela. Ela perdeu o interesse na botija de água, ela foi lá para buscar água. O interesse dela era a água, a fonte de satisfação dela era o alimento. Mas ela sai transformada por esse encontro tão intenso com Jesus e vai para a cidade. E quando ela fala de Jesus lá na cidade, ela volta com uma multidão. Interessante que os discípulos foram lá comprar comida. Não trouxeram mas uma mulher que teve um encontro marcante com Jesus. Isso quer dizer que não depende de títulos, depende de encontro. Não depende de título, depende de encontro. E essa mulher trouxe uma multidão. Lembra do que a multidão disse? A multidão disse assim: nós começamos a acreditar em você por causa das palavras dessa mulher, mas agora, por causa do que o Senhor tem falado. Então, começou com uma porta de entrada, mas depois é Cristo. Então, o meu conselho é que as atividades da igreja tenham um fio condutor, que todas apontem para o mesmo lugar, que leve a igreja para essa maturidade, da infantilidade. Eu posso ser sincero com o senhor, nós estamos cansados de crentes imaturos em nossa igreja. Né? Já pelo tempo decorrido, já deviam estar nos ajudando e ainda estão dando trabalho. Ainda fica pedindo leite espiritual quando já devia estar comendo alimento sólido. O que faltou? Não faltou evangelismo, não faltou atividade, faltou discipulado. Um fio condutor. Então, o meu conselho, pastor, é que as atividades tenham um fio condutor que leve a igreja a progressivamente ir para um lugar, né? E esse lugar é
Jesus. Não tem uma pessoa, não tem um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir, é Jesus. Amém? Amém, pastor? Ajudei? Amém. Mais alguma pergunta para a gente ir concluindo por aqui hoje? Tem mais uma? Aqui, tá. Pastor, qual o limite do discipulado? Aqui é o Felipe Malo. Pastor, qual o limite do discipulado? Entender se estamos conduzindo alguém a ser transformado ou estamos perdendo tempo com alguém que não vai progredir. Muito bem. Primeiro, o discipulado tem dois limites: o limite do tempo e o limite da resposta. Bom, o limite do tempo, eu acredito que uma pessoa não pode ser discipulada eternamente. Ela precisa crescer, amadurecer e ser liberada para fazer discípulos. No máximo 3 anos. E eu tiro isso da própria Escritura. Lembra de Jesus quando ele vai ver aquela figueira? Ele conta a parábola da figueira, um viticultor plantou a figueira, primeiro ano foi lá, não tinha fruto, segundo ano foi lá, não tinha fruto, terceiro ano foi lá, não tinha fruto, ele disse, arranca, porque está ocupando o espaço inutilmente. Então, a partir do terceiro ano, essa pessoa já tem que produzir, ela já tem que ser discípulo. Jesus discipulou o seu discípulo por quanto tempo? 3 anos. Né? Então, a partir daí, né, eu acredito que 1 ano e meio a 3 anos é o suficiente para você amadurecer. Do tempo é isso. Agora, da voz, da resposta. Se eu dou um comando, se a pessoa não ouve a minha voz, ela não pode ser meu discípulo. Jesus disse uma voz de comando para aquele jovem que ele amou muito, um rico. Ele não ouviu a voz de comando de Jesus, não se tornou um discípulo dele. Aquele homem seria um dos grandes discípulos de Jesus. Jesus o amou profundamente. E Jesus o chama, mas ele não ouve a voz de Jesus. Então, se eu digo para uma pessoa, meu filho, leia aqui esse evangelho de João, ele não ouve minha voz, não cumpre a tarefa, não lê o evangelho, aí depois ele volta e quer ser discipulado por mim, eu vou dizer para ele, meu filho, eu vou te pastorear, mas eu não vou te discipular. Quando você ouvir minha voz, aí eu vou te discipular. Entendeu? Então, o limite que alguém ser transformado, né, e eu entender se eu estou perdendo tempo ou se eu estou investindo, é que essa pessoa precisa ouvir minha voz, né? Então, o rico perdeu essa oportunidade, né? Como diz aqui o pastor Gilmar, perdeu, né? Tinha a oportunidade desse homem de andar com Jesus, ele perdeu essa oportunidade. Por quê? Porque amou as riquezas, não ouviu a voz do mestre. Então, se a pessoa não lhe ouve, se a pessoa não tem uma agenda comum, toda vez que você marca com ela, ela não vai, ela não aparece, ela dá uma justificativa, ela dá uma desculpa, mas não vale a pena investir nela. Você vai deixar de pastorear essa pessoa? Não. Você vai deixar de orar por ela? Não. Você vai deixar de aconselhar ela? Não. Você vai discipular ela? Também não. Não dá para discipular quem não ouve sua voz. Quem não tem compromisso com você, não dá. Então, ok? A Jamile está perguntando aqui, acredito que o início do discipulado precise de uma disponibilidade e intencionalidade, não só do discipulador, mas também do discípulo. Correto, muito bom. Vivemos em uma geração onde pessoas não buscam relacionamento e isso tem sido um grande entrave no crescimento espiritual de nossa igreja. Concordo com você, Jamile. O que podemos fazer no caso de resistência? Bom, se essa resistência ela vem, assim, às vezes nós temos, deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês, eu acho que dá para me compartilhar, eu tirei desse livro aqui, ó, Pastor, Paulo o Pastor. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa imagem aqui para, aqui, deixa eu mostrar para vocês, é rapidinho, gente. Como é que eu compartilho? Aqui, agora aqui, volto aqui. Eu estou aprendendo, gente. Na próxima aula, o André vai fazer isso para mim, aí eu não vou perder esse tempo. Muito bem. Compartilhou? Está compartilhando. Pam, pam, pam. Pronto, apareceu aí, né? Apareceu? Amém? Apareceu. Acho que sim. Pronto, então vejam aí essa imagem. Deixa eu ampliar aqui. Vejam aí essa imagem.
Esse livro aqui, Paulo, pastor Scott, ele fala da cultura do discipulado como cristoformidade. Achei interessante isso. Ele usa um neologismo, né? Cristoformidade. Então, ele diz que essa cultura do discipulado é desenvolvida por essas linhas, quase como um diamante aí, né? Ponto primeiro, pastores e líderes. Pastores e líderes precisam ter essa visão. Se a liderança não tem a visão, é difícil vencer resistência. Segundo, a congregação precisa se apaixonar por essa visão. Como é que essa congregação vai se apaixonar por essa visão? Através da oração e da repetição. Eu preciso falar de discipulado o tempo todo. Domingo agora eu falei sobre as mulheres, o culto de mulheres. Eu falei o papel discipulador da mulher. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou incluindo discipulado. Por quê? Porque isso precisa estar inculcado. E quando pastor e congregação estão na mesma visão desse discipulado, o relacionamento ele é transformador. Ele é transformador. E a estrutura da igreja, ela começa a servir isso, essa cultura do discipulado. O que é que nós fazemos? Nós primeiro fazemos a estrutura da igreja, aqui, ó, e depois tentamos implantar a cultura. Toda estrutura da igreja precisa ser formada para viver essa cultura do discipulado. Amém? Se tem uma estrutura que não ajuda nisso, talvez ela não seja necessária. Precisa avaliar, orar, participar com a liderança. Então, Jamile, foi Jamile, né? A resistência nós podemos vencer primeiro com a repetição, né? E tem que começar pela liderança. Se a minha liderança ainda não tem essa visão, então comece com oração. Só você e Deus, só ore, apenas ore. Permanecer é importante para que a cultura do discipulado seja implantada. Não adianta ficar pulando de igreja em igreja. Nós precisamos permanecer aonde estamos plantados, através da oração. Então, eu acredito que um dos grandes problemas é o relacionamento. E nós precisamos ser intencionais e intensos nisso. Intencionais e intensos. Pastor Linhares diz aí, quem é bom em dar, discipula. Quem não é bom, como é? Quem é bom em dar discipular não é bom. Sim, quem não é bom em discipular não é bom em mais nada. Eu acho que é isso, né, pastor? Escreva aí melhor, pastor, para mim entender. Obrigado, pastora Elza, as palavras, né? Muito bem, glória a Deus. Vamos crescer no discipulado. Estivemos participando dessas aulas. Bruno, pastor Bruno, Jesus teve 3 anos de ministério para salvar o mundo. Ele usou um método. O método foi o discipulado. É isso? Ele escolheu homens e mulheres de amor. Se Jesus só tivesse feito a obra da redenção, se Jesus tivesse vindo na sexta-feira, morrido na cruz por nós, ressuscitado ao 3º dia, a obra da redenção estava completa? Estava. Porque a obra da redenção é pelo sangue derramado de Cristo. Mas nós não teríamos modelo, nós não teríamos ensino, nós não teríamos aprendizado. Nós estaríamos, com dificuldade de uma cultura transformadora. Então, o discipulado é importante. A obra da vida de Jesus é importante, a obra da morte de Jesus é importante. Pastor Gilmar, no discipulado temos que discernir quem quer avançar, correto, e quem quer apenas sugar, correto. Eu vou pastorear essa pessoa, mas não vou discipulá-la. Esse tipo de pessoa vamos continuar amando e perdoando, mas não podemos perder tempo discipulando, correto. Obrigado, Jamile. Balniceia, a aula necessária, muito bom o ensino, que Jesus ajude a viver essa cultura do discipulado. Discipulado é transmissão de vida, pastor Antônio. Muito bem, glória a Deus. Muito obrigado por estarmos aqui conosco. Nós temos hoje 22 pessoas participando, né? 20 pessoas participando conosco aqui hoje. Louvado seja Deus. Alguns não puderam estar presentes. Nós temos 27 alunos, né? Que estão. Lembre-se de aceitar o convite lá no Google, no e-mail, para você ter acesso a mais materiais. Essa aula vai estar gravada e amanhã vai estar disponível lá no Google Sala de Aula, tá bom? Amém?
Deixa eu só fechar aqui a apresentação. Eu queria tirar uma foto, se fosse possível. Não sei se todos podem aparecer aí na imagem, mas se puder, apareça aí que nós vamos tirar uma foto aqui. Lá no Google Sala de Aula, você pode pôr uma dúvida, e eu vou esclarecendo as dúvidas por lá também, viu? Lá no Google Sala de Aula. Se tiver alguma dúvida, pode. Não sei como tirar o print, mas eu vou tirar aqui a foto. Muito bem, vamos lá. Amém. Povo de Deus, obrigado a todos vocês por estarmos juntos hoje aqui. Começamos essa aula. Quinta-feira que vem, 22 horas, nós vamos falar sobre discipulado radical, ok? O modelo de Jesus. Amém? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Amém? Deixa eu parar aqui a gravação. E mais uma dúvida, pastor. Ah, pois não. Deixa eu ver aqui, desculpa. Tá no comentário ou voz? Pode falar. No comentário. Tá, deixa eu ver aqui, comentário. Deixa eu ver aqui. Ah, ainda temos tempo para entrar novos alunos? Temos. Depois da segunda aula, não, mas essa primeira ainda dá, porque eu vou disponibilizar, ele pode avançar nisso, viu? Se você quiser compartilhar com mais alguém, compartilhe e nós vamos aceitar. Agora ela não pode demorar a fazer a inscrição, porque depois da próxima aula aí não é legal, tá bom? Amém? Até a próxima aula ela pode se matricular e assistir a aula pelo Google Sala de Aula. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar aqui, encerrando. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, obrigado porque Jesus deixou um modelo a ser seguido e nós queremos voltar à essência, voltar ao discipulado radical, voltar à raiz e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada a implantar a cultura do discipulado em nossas igrejas. Ó Deus, obrigado pelas igrejas que já têm avançado nisso, que já têm crescido nisso. Muito obrigado. E nos ajuda, Senhor, a avançar mais ainda. Obrigado por cada aluno. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Boa noite.